Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Alceu Totti, ao seu dispor. Estamos estudando os mecanismos das reações orgânicas e estamos entrando nesta aula nas reações com compostos aromáticos. Os compostos aromáticos, nós já comentamos que são originários do alcatrão da hulha. Aliás, a aula 426 explica direitinho. Quero confirmar que vem do alcatrão da hulha, mas não é só de lá que vêm os compostos aromáticos. Os compostos aromáticos, eles também existem no petróleo. No petróleo, classificado como pesado. Por quê? O petróleo, sempre ele, a maior fonte de compostos orgânicos, os hidrocarbonetos, bem dito. Hidrocarbonetos são aqueles que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Pois existem os hidrocarbonetos saturados, que são os alcanos. Existem os hidrocarbonetos que são saturados, porém, numa cadeia cíclica. São os ciclanos. Existem também os que têm dupla, os que têm tripla. E existem os hidrocarbonetos aromáticos. O que são hidrocarbonetos aromáticos? São aqueles que apresentam um anel característico. Este anel que vemos nos remédios, nas bulas dos remédios que nós tomamos. A dipirona, que acerta a nossa dor de cabeça, tem um anel aromático. Então a dipirona é um composto aromático. Também a amoxicilina, que eu tomei quando tive pneumonia recentemente, também é um composto aromático. A hidroquinona, a cloroquina, é tudo composto que apresenta um anel carbônico, um anel super característico, formado de 6 átomos de carbono. Pois esses compostos com esse anel são compostos aromáticos. Voltando para encerrar, os hidrocarbonetos, cuja propriedade maior é a combustão, não só pensando em combustível de automóveis, mas pensando nas usinas termoelétricas, as usinas que produzem energia elétrica por aí, utilizam óleo para produzir a sua energia. Então, salve os hidrocarbonetos. E são classificados o petróleo cru. Tem uma classificação de Brent, que é apenas uma classificação de acordo com a densidade da amostra do petróleo. Pode ser um hidrocarboneto, um petróleo leve, constituído de alcanos, os que são saturados, e os ciclanos, de 15% a 25%. Pois os ciclanos, quando recebem hidrogênio, como nós veremos nas próximas aulas, quando quebra a cadeia, os ciclanos, eles se transformam em alcanos. Então, falar de petróleo leve é falar de petróleo de alta qualidade, formado basicamente de hidrocarbonetos totalmente saturados, próprios para combustão. Se bem que nós explicamos para vocês que além de combustão, dá para fazer halogenação, quer dizer, colocar um halogênio na molécula. E dá para fazer também nitração dos alcanos. O petróleo que tem compostos aromáticos chama-se de petróleo de qualidade média, de densidade média, de acordo com o índice internacional. Feito também de alcanos
e de aromáticos. Então, misturados aos alcanos, nós temos este petróleo, cuja classificação é petróleo hidrocarboneto médio, em termos de densidade. Existe o petróleo pesado, feito de aromáticos exclusivamente, e os extrapesados, que é o petróleo formado de hidrocarbonetos de longa cadeia. Pela densidade da amostra, tu classifica e determinou também a qualidade do petróleo e o preço, naturalmente. Com um detalhe, apesar de ter essa subclassificação de densidade, nenhum petróleo se equivale à água. A água tem densidade 1,0 grama por mililitro, o que significa cada mililitro de água pesa 1 grama. O petróleo, qualquer que seja a sua categoria, apresentará uma densidade menor do que 1. Então, o petróleo é aquele óleo insolúvel na água e mais leve do que a água. Todo petróleo boia, não interessa a categoria a que ele pertence. Os aromáticos servem, então, para quê? Quais são as reações que eles produzem? Já dei a entender que os remédios baseados em compostos aromáticos são o nosso principal interesse. Há que se pegar um anel aromático desse e acrescentar grupos funcionais. E como é que eu acrescento este cloro para fazer a cloroquina? A cloroquina apresenta um átomo de cloro grudado no tal anel aromático. Eu vou acrescentar esse cloro a partir de uma halogenação. Da mesma forma que nós fizemos a halogenação de alcano, por exemplo, a partir do metano nós conseguimos cloro-metano, conseguimos um haleto. Da mesma forma, podemos fazer a halogenação do anel aromático. Então, estaremos incluindo um halogênio na estrutura aromática. Estamos começando a fazer remédio. Estamos no caminho da fortuna. O Brasil precisa o Brasil inteiro para produzir carne e para ficar rico. Enquanto que um laboratório químico, num espaço reduzido, faz fortuna ainda maior, sem ter que ofender a natureza. A produção de nitro virá a partir de uma nitração, que nós já começaremos a explicar. A importantíssima dipirona. Se você olhar para a estrutura da dipirona, tu vai encontrar aqui na parte da direita um agrupamento diferente. SO3H. Esse agrupamento chama-se ácido sulfônico. Como é que puseram esse ácido sulfônico na estrutura aromática? A partir de reações químicas. E a introdução do ácido sulfônico foi pela reação que você já vai conhecer, fazendo sulfonação no anel aromático. Aí tu vai ter o ácido benzeno sulfônico. Se você quiser, a partir do benzeno, que é pequenininho, é apenas um anel, se você quiser esticar a cadeia carbônica, todos esses remédios são aromáticos, mas, claro, tem mais átomos. E como é que introduziram esses outros átomos? A partir da introdução de alcoínas na estrutura aromática.
A colocação desse R foi por uma alquilação. A alquila foi introduzida no anel aromático. E, pasme, a introdução da alquila continua sendo hidrocarboneto, porque não tem culpa de ter apenas C e H. Se você quiser, como em outras estruturas aromáticas, acrescentar grupos oxigenados, nós podemos fazer a acilação. A alquilação é a colocação da alquila. A acilação é esse agrupamento chamado acila. Tu aumenta a cadeia aromática, que é pequeníssima, é feita de 6 carbonos. Tu aumenta a cadeia a partir de acilação. Nesse caso, deu o agrupamento cetônico. Estou abrindo as portas, as porteiras do conhecimento, se é que é a primeira vez. Se você já sabe, estou apenas colaborando. Para quê? Para você entender que aquele carbono que nós já estudamos, o carbono de número atômico 6, que forma os alcanos, ciclanos, aromáticos, forma todos os compostos. Ele tem uma estrutura híbrida, uma estrutura que passa por um processo no qual, inicialmente, ele tendo 6 elétrons, fica um S2, 2S2 e 2P2. A estrutura 2S2 e 2P2 não está certa, porque apresentaria a possibilidade de apenas 2 ligações. Aceitando que o elétron se promova numa situação que nós aceitamos como ativação, aquele elétron vai a ser o terceiro do subnível P. Ativado esse elétron, podemos agora fazer 3 possibilidades de nivelamento. Nivelamento não só pela forma de esférica e alter para a forma híbrida, como também o aumento da energia desse elétron e a diminuição da energia desses 3. Posso fazer um nivelamento chamado SP3. 3, quando os 3 participam. O S, que é esse primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Se os 4 se nivelarem, dá o SP3, que é a estrutura dos carbonos alcanos. Os alcanos e ciclanos são SP3. SP3 que apresentarão simples ligações e que apresentarão um ângulo de 109 graus, porque é uma situação espacial. Se, porém, que vai ser o nosso caso, se o terceiro elétron, que seria o quarto do nivelamento, não baixar, se ele permanecer P, esse elétron vai fazer ligação π. E, para fazer ligação π, o orbital em azul tem que ter aquele formato de alter. Então, cada um dos 6 carbonos terão 3 orbitais sp3, porque os orbitais híbridos fazem ligação sigma. Então, temos aqui os orbitais híbridos que fazem ligação sigma. São quais? O primeiro orbital primeiro orbital sp2, segundo orbital sp2, terceiro orbital sp2. Esses 3 orbitais, eles vão fazer sigma, como, por exemplo, o hidrogênio que se aproxima. Vai fazer sigma com o hidrogênio que se aproxima, cada um dos 6 carbonos. E os outros 2 elétrons que estão hibridizados, sp2, vão fazer sigma
com o carbono da sua esquerda e com o carbono da sua direita. Então, ser sp2 é ter 3 orbitais nivelados, 3 ligações sigmas. 3 ligações sigmas e um orbital acima do nível de energia mais alta. Esse orbital de energia mais alta é um orbital P e ele faz π. A ligação π que ele faz pode ser com o carbono da esquerda. Pode ser destas maneiras que eu estou mostrando. A ligação π é quando o encontro dos elétrons para fazer o par eletrônico se dá de maneira paralela. Então eu posso ter π nesta posição, π nesta posição e π nessa posição. Mas por que não ser diferente? Por que não a ligação π não ser com o orbital P da direita? O mesmo orbital que fez π para a esquerda pode fazê-la para a direita. O mesmo orbital que fez π para cima pode fazer a π para baixo. É simplesmente uma segunda possibilidade totalmente racional. O que eu estou mostrando é que o benzeno, que é hibridizado sp2, que tem ainda um orbital P, que ainda faz π, tem a possibilidade A de ter a dupla nesta posição, ter a ligação π nessa posição, o que me dará estruturas assim. Posso acreditar que a π esteja nesta posição, nesta e nesta. Quer dizer, eu posso indicar a π de maneira alternada. Porque se aqui eu tenho π, aqui eu terei sigma, que é o encontro dos orbitais na mesma posição. Essas ligações sigmas são frontais e as ligações π são em paralelo. A possibilidade A, que nós chamamos de forma canônica. Forma canônica porque é a forma que a gente costuma escrever. A gente costuma escrever o benzeno com dupla simples, dupla simples, dupla simples. Mas por que não esta ligação π não ser, ao invés do centro para a direita, por que não fazê-la do centro para a esquerda? Pode ser aqui a ligação π, aqui a ligação π e aqui a ligação π. Então, a dupla alterna com simples, podendo ser π, ligação π, ligação sigma, ligação π, ligação sigma, etc. Ou o contrário, sigma π, sigma π, sigma π, que seria a possibilidade B, que é uma outra forma canônica. Afinal, o benzeno, que tanto vamos falar, ele é assim ou ele é assado? Para determinar, nada como números. O número que indica a distância de 2 carbonos sp3 em simples ligação é de 15,4 nanômetros. A distância de 2 carbonos em dupla, que acontece em carbono sp2, como é o nosso caso, é de 13,2 nanômetro. A distância de 2 carbonos em tripla ligação, que é o caso da hibridização sp, é de 12 nanômetros. Ora, qual é a distância, afinal, entre os carbonos no benzeno? É distância de dupla 13 nanômetro, simples 15 nanômetro, dupla 13 nanômetro, simples 15 nanômetro. São distâncias que se alternam? Não! No benzeno, a distância entre os carbonos é fixa, que não se altera, e é de 14 nanômetros.
Portanto, é uma distância maior do que de dupla. 14 maior do que de dupla, mas menor do que simples. Qual é a dedução que se faz? A dedução é que aquele orbital P, que estava, teoricamente, na possibilidade A, fazendo dupla para cá e fazendo dupla para lá, aquele orbital P que estaria fazendo esse movimento se confunde com a palavra ressonância. O orbital P, ao invés de ficar ressonante, ele vai ficar deslocalizado. As 3 duplas ligações se darão as mãos e as 3 duplas, os 6 elétrons, formarão uma nuvem que estará girando entre os carbonos na parte acima do nível do plano dos núcleos e abaixo, porque a ligação π é a vibração dos elétrons acima e abaixo do plano nodal, aonde estão os núcleos dos átomos. Esta nuvem, essa deslocalização generalizada dos 6 elétrons π, se chama de ressonância. E nada como um círculo para lembrar movimento. O movimento dos elétrons faz com que as distâncias sejam menores do que de dupla e maiores do que de simples, sejam de 14 nanômetros. É uma estrutura perfeita. O anel aromático é uma coisa linda, é uma coisa realmente impressionante na sua estrutura. Trata-se de uma substância extremamente perigosa para o ser humano. Posso dar um depoimento pessoal. Na época em que eu era jovem professor em São Paulo, morava em São Paulo e às quintas-feiras descia dar aula em Santos, num curso, o curso objetivo. Passava pela, simplesmente, refinaria Presidente Bernardes, da Petrobras, criada em 59. A refinaria que produzia o petróleo e que também produzia os compostos aromáticos. Acompanhei os problemas ambientais e o problema para a população que muitas vezes se fez contaminar por esse produto, que é altamente perigoso, causando inclusive falta de cérebro para crianças que nascem. É um produto altamente perigoso que traz resultados altamente compensadores financeiramente. É o mundo que aí está. Química ao seu dispor. Tote ao seu dispor.